Olha, deixa eu chamar aqui o advogado Éden Junqueira. O Éden já está aqui na tela conosco. Éden, obrigado por estar aqui conosco. O Éden é advogado tributarista. E olha, a sociedade se movimenta, porque eu encontrei no sistema da justiça uma ação, Éden, eu queria que você falasse sobre isso, que é uma ação popular, não é isso? Uma ação popular que tenta colocar algumas obrigações para o Banco Master, né? Para que esse golpe financeiro que foi dado no país, considerado o maior golpe da história, o maior golpe financeiro da história do Brasil, que haja punição efetiva e que a sociedade seja protegida. Obrigado, passo a palavra a você. Me conta um pouco dessa ação, por favor. Boa noite, tudo bem, Joaquim? Satisfação falar com você e com os espectadores, né, desse programa. E antes de falar, eu gostaria de falar do Vitor, né? Essa ação dele é muito corajosa, né, e muito perspicaz, né? Ele acompanha, é muito interessante. E a ação que ele faz é denunciar o Ministério Público, é uma das ações que a sociedade pode fazer, levantar provas de determinada situação e apresentar ao Ministério Público que faz aí, conduz ação penal, inquérito civil e assim por diante. Uma outra forma de atuar é uma ação que há muito tempo já existe, né, mas muito pouco usada no Brasil, chamada ação popular. Né? Até a lei fala aqui, vou ler textualmente para quem não é do direito, qualquer cidadão é parte legítima para pleitear anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, Estados, DF, municípios. Né? E o que é o patrimônio? E a própria lei, no artigo 1º, parágrafo 1º, fala o que é considerado patrimônio público. Né? Bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico e turístico, né? Principalmente bens econômicos. E no caso dessa ação, eu estou aqui, precisa saber se eu vou falar como parte ou como advogado, porque eu sou parte e advogado, eu advogo em causa própria, né, em algumas situações que exige, né? Eu não posso assim, me adentrar muito na ação, porque ainda está em trâmite, tá? Não corre em sigilo, você apurou no sistema, então, né? Mas, como você disse, essa questão do Banco Master é fartamente já divulgada nos documentos, pela imprensa, e cada hora sai uma coisa diferente. Mas ela já está se tornando, se já não for, né, a maior fraude bancária da história. Mas ela pode se tornar muito pior. Né? Por quê? Porque, pense comigo, o Banco Master, segundo a imprensa tem noticiado, Joaquim, teria captado dinheiro oferecendo um juro muito, muito acima do mercado, né? Lastreado aí com CDBs, por meio de CDB e outros instrumentos, lastreados em títulos que, conforme boa parte da imprensa já noticiou, teriam sido supostamente baseados com títulos inexistentes ou com indício de fraude. Né? Então, esse é o... E aí, nós temos a situação que ele foi objeto de liquidação pelo Banco Central, e aí entra em cena um fundo garantidor de crédito, o FGC, que foi criado lá em 95 pela resolução do Conselho Monetário Nacional 2211, que pega 0,025% de cada depósito, que é metade de 0,5%, para ficar claro, né? 0,025% de cada depósito, pega um pedacinho, os bancos contribuem para esse fundo para garantir situações, o correntista até R$250 mil, nessas situações de liquidação. Qual que é o problema disso, Joaquim? Qual que é o problema? Pensa comigo. Vamos dizer o seguinte, se o fundo garantidor pagar o saldo atual, que é o que está na resolução, se ele pagar o saldo em conta, ele, em última análise, ele vai estar legitimando uma suposta fraude. Né? Se eventualmente for configurada uma fraude, que está toda a imprensa está noticiando, se for pago o valor atual em conta, o Fundo Garantidor de Crédito estará pagando, né, aos correntistas indiscriminadamente até R$250 mil, um valor, para quem colocou menos, vai estar pagando o valor de uma rentabilidade inexistente, né, baseado com título falso. Então, ele, na verdade, estaria, né, em tese, claro, está tudo pendente de análise pelo Judiciário, pela Polícia Federal e tudo, mas em se comprovando a fraude e o Fundo Garantidor de Crédito
pagando o valor atual em conta, ele estará legitimando, né, esse rendimento, está concretizando um rendimento que era absolutamente inexistente ou lastreado em título falso. Então, isso seria, além de ser uma irregularidade, um recurso que foi criado por uma resolução do Conselho Monetário Nacional para cobrir os correntistas, né? Considerando que aqueles correntistas que nada sabiam, né? Então, o sujeito botou lá 40 mil reais, hoje tem 200 e pouco. Se pagar até 250 mil, ele vai estar levando o rendimento de um título inexistente. Então, o dinheiro vai estar sendo usado para legitimar isso. Então, a ação, a ideia é proibir, né, fazer com que o judiciário se movimente para que o Fundo Garantidor de Crédito não pague o valor atual, ou não considere o rendimento fake lá, que, segundo a imprensa, tem noticiado. Agora, Éden, vamos dizer, no fundo, o correntista, esse é um problema muito sério. Ele acaba que ele agiu de boa fé. Bom, já começou a ser pago agora, pelo menos os pedidos começaram a ser feitos hoje, né? A pessoa que foi lá e investiu, autorizado pelo Banco Central, um banco regular, ela não tem culpa. Ele foi lá, ofereceu um rendimento maior. No caso, o Master pagava até 140% do CDI. E agora, 140% do CDI. Agora, isso era autorizado pelo Estado. O correntista não tem culpa, ele não pode ser punido, né? Eu imagino que não, ele deva receber, mas eu quero ouvir você, claro. Mas eu estou dizendo que culpa ele tem de um banco regular, autorizado a funcionar pelo Banco Central. Ele oferece um tipo de investimento, aplicação, que tem uma garantia. Até 250 mil reais. Quem investiu mais que isso não vai receber. Até 250 mil reais. Aí não seria injusto com o correntista? Eu acho que aí tem que pensar no bem público, né, Joaquim? Nós estamos presumindo que todos os correntistas nada sabiam dessa fraude. Isso é uma presunção que é válida para muitos dos correntistas. Então, o sujeito não sabia de nada, viu lá um rendimento alto, foi lá, investiu e vai receber aí o valor atual em conta, né? Mas e aquelas pessoas que sabiam da fraude, né? E, enfim, pagar indistintamente, ela também não está considerando isso também. Então, a pessoa que sabia da fraude, né, e, obviamente, quem está por trás, estou dizendo supostamente a fraude, né, digamos, mas em se comprovando, né, uma situação como essa, em se comprovando uma fraude, aquelas pessoas que tinham algum vínculo, né, e soubessem disso, né, eles estarão recebendo, né, estaria concretizando um rendimento, né, mesmo sabendo da situação. Outra coisa, uma outra situação é também pagar indistintamente por CPF sem olhar a fonte desse recurso, né? Eu acho que o dinheiro público ele merece uma atenção um pouco mais cuidadosa, sabe, na minha opinião. Eu entendo, realmente, tem, obviamente, algumas pessoas serão impactadas, mas veja, e se dentro dessa lista de correntista estiverem várias pessoas, né? E não é possível a gente presumir que não, enfim, que é possível até que tenham, né? Não sei, a se comprovar. Mas digamos que tenham lá CPFs que não tenham a menor origem disso. Seriam, entre aspas, laranjas, né? Olha, a pessoa tem lá, não tem origem nenhuma, figura lá dentro dessa relação de correntistas e vai receber do dinheiro do Fundo Garantidor de Crédito até 250 mil e vai ter origem de 250 mil por CPF, eu acho que o dinheiro público merece um pouco mais de cuidado. E aí você fala o seguinte, mas o que tem o poder público em relação a isso? O Fundo Garantidor de Crédito, ele como o próprio ato que o criou, é uma instituição privada, criada por uma resolução, tudo bem, mas é um dinheiro vindo dos bancos. Ora, esse dinheiro, Joaquim, ele é despesa dedutível dos bancos. Então, no momento que, bom, segundo está se falando na imprensa, 41 bilhões daí para mais de furo no fundo garantidor, para ser usado para garantir esses depósitos, né?
Uhum. Isso vai ter que ser reposto de alguma forma, e essa reposição numa contribuição maior vai tirar a arrecadação do imposto de renda da pessoa jurídica, dos bancos e da contribuição social sobre o lucro líquido. Obviamente, isso impacta o orçamento, isso impacta toda a arrecadação, e assim, mais do que isso, eu acho que o mais importante é que este ressarcimento leve em conta também se o correntista tem origem daquilo também, né? Então, eu acho que por estar sendo usado é uma situação, obviamente, traumática, né? A gente entende, mas a ideia é que o fundo garantidor, aliás, ele garanta, né, um valor excluindo esse rendimento que, aparentemente, aí, como tudo já indica pela imprensa e tal, sujeito à apuração, claro, né, pelos órgãos competentes, excluir esse rendimento. Porque, veja, Joaquim, se Eu esse vi na ressarcimento... ação que fala justamente isso, que você pede, olha, seja julgado totalmente procedente, né, a presente ação popular para determinar que o ressarcimento dos investidores do Banco Master se limite somente ao valor do capital depositado, excluídos os rendimentos oferidos pelas fraudes do Banco Master, proibido em definitivo o réu de realizar o pagamento de qualquer valor referente aos juros oferidos pelos rendimentos fraudulentos. Condenação da área de... Aí o que acontece é o seguinte, o que parece? Na verdade, houve um contrato, né? Quando você contrata por esse rendimento, você coloca teu dinheiro, está colocando lá justamente porque está oferecendo uma taxa que é superior à dos outros bancos. Quem deveria ter fiscalizado isso na época é o Banco Central. E a Febraban, inclusive, alertou o Banco Central, falou isso é irrealizável. Porque, na verdade, o que ele fazia? Ele, na verdade, captava dinheiro para pagar esse rendimento, cada vez captando mais. Era uma espécie de pirâmide. E uma hora ia quebrar. E agora quebrou. Só que o Banco Central, e aí tem muito a ver com a administração anterior do Campos Neto, demorou muito para atuar. A gestão atual, de fato, começou agora, começou faz um ano. E aí, nesse período, já liquidou o banco, né? Que tinha que ser feito antes. Agora, o que eu pergunto para vocês é o seguinte, por exemplo, Marcelo Rubens Paiva, que é aquele escritor, ele falou, eu tenho dinheiro no Master. Eu conheço outras pessoas que também agiram de boa fé e que têm. E que se essas pessoas, elas fizeram um contrato, elas fizeram algo regular. Embora, Éden, isso é importante dizer, o rendimento, quando houve liquidação do banco, o rendimento parou. Então, não tem mais os 140%. Já é um rendimento menor. Entendeu? Não é mais os 140% ou 120%, porque as pessoas contrataram, 120% do CDI. Já é um valor menor, porque a partir da liquidação travou o rendimento. Só colocando isso, porque eu acho que a ação popular é muito importante, porque vai obrigar um tipo de investimento, investimento não, de investigação, para que as pessoas sejam responsabilizadas e elas respondam com seus bens. A ação atua nesse sentido, Hélio? Olha, na minha concepção, Joaquim, eu entendo perfeitamente e você tem razão sob esse ponto de vista, mas um erro não justifica o outro. O fato do Banco Central ter adiado ou ter sido um pouco mais, digamos assim, mais lento nessa apuração, não, na minha concepção, claro, né? Eu entendo vários pontos de vista e tenho um problema em entender outros pontos de vista, mas eu acho que o fato dele ter errado não legitima que se tenha preocupação com o destino do dinheiro. Porque imagina uma infinidade de pessoas, e dentro das pessoas que sabiam da fraude e colocaram intencionalmente, então, né, e pessoas, obviamente, que estavam lá e foram investiram no Banco Master por recomendação de corretoras, por recomendação de assessores de investimento, ou, enfim. Aí, realmente, eu acho que tem que, até pelo volume de dinheiro, precisa ter um cuidado maior, né? E, assim, o dinheiro está lá, no fundo, e as pessoas estão lá no banco, né? Eu acho que a intenção é ter um cuidado maior, porque no momento que o Fundo Garantidor colocar 41 bilhões daí para mais na economia, de forma indistintamente, para preservar uma segurança mínima do mercado financeiro,
estará atentando também à segurança jurídica, não a segurança jurídica, mas o próprio objetivo do Estado, né? Que é dar uma normalidade e dar legitimidade e preservar os atos lícitos. Imagine uma pessoa lá, um laranja qualquer, recebendo R$250 mil, porque, veja, qual que é a comprovação que esse valor na conta foi efetivamente ingressado, né, na conta. O fato de estar na conta hoje também, até porque tinham fintechs e tal, aparentemente, não, com base com tudo que tem na imprensa, né, os vários documentos, estão privados e tal, estamos usando aí a preocupação daquelas informações que vieram da imprensa, né? Ali dentro, eu acho que tem que ter o dinheiro público, ele precisa de um pouco mais de cuidado, não que não tenha, né? Mas essa é a preocupação. É a preocupação de, obviamente, as pessoas que investiram de forma legítima e tal, o fundo está aí para isso, né? Mas pagar aquele rendimento prometido, lastreado com documentos, com títulos inexistentes, aí o Estado, por meio da contribuição, que isso é uma despesa dedutível do banco, estaria, em última análise, legitimando e concretizando uma fraude. E pior do que isso, se isso efetivamente acontecer de forma indistinta, na minha concepção, é um incentivo para que isso ocorra novamente, porque aí as pessoas só vão ter o cuidado de investir de forma que, se tiver mais de 250, a pessoa vai sacar e vai deixar 250 porque está garantido e é oferindo aquele rendimento inexistente. Então, veja, o Estado não pode concordar com uma situação dessa e, sobretudo, incentivar uma situação dessa, em última análise, vai estar incentivando. Então, essa é a preocupação. E eu tenho ouvido aí de alguns comentaristas que eu gosto bastante, que acompanho, e que sabem de economia muito mais que eu, que também, obviamente, uma ação para pagar o valor original, ela é muito mais rigorosa, digamos assim, né? Mas há analistas que defendem que se pague o valor na taxa média, o 100% CDI, alguma coisa nesse sentido, né? Mas, na minha concepção, estou convicto disso, que pagar o valor atual na conta e dentro desse valor, o valor do juro que aparentemente foi fabricado, né, com base em documentos aparentemente ou supostamente ou alegadamente aí, conforme a imprensa diz, fraudulentos, isso aí realmente atenta contra o patrimônio público e isso não pode ser objeto de Pedro, agora, o fundo garantidor, ele não é um colchão dos próprios bancos, envolve bancos públicos, na verdade, que é uma parte do depósito que é reservado para que justamente situações desse tipo, até 250 mil. Porque se não houver essa garantia que fez com que porque já houve muitos casos no passado, quando um banco quebrava, que muita gente ficava sem receber. E às vezes eram pessoas que agiam legitimamente, entendeu? Tem Cominde, por exemplo, lá atrás, até hoje tem gente que não recebeu até hoje. E a pessoa agia de boa fé, ela ia lá e investia. Então, vamos criar uma forma segura para que as pessoas não tenham medo de investir sua poupança nisso. Por isso, vamos garantir dentro de 250 mil. Como é que eles fizeram essa mágica? Criaram um fundo, não é mágica. Criaram um fundo, como você sabia, eu nem sabia desse valor, 0,025% de cada depósito e deixa lá. Se algum banco quebrar, os CDBs vão ser garantidos até 250 mil. Então, não seria, em tese, dinheiro público, né? É uma pergunta que eu faço. Veja, é um ponto de vista. Eu vejo de forma diferente e respeito seu ponto de vista. Mas eu digo, veja bem, o fundo garantidor, ele é formado por 0,025% dos depósitos dos bancos, né? Só que esta contribuição ela é da instituição financeira que compõe o fundo, ok? Então, aparentemente, é um fundo, é um dinheiro privado. Não é dinheiro privado, porque isso é uma dedução. Essa despesa, Joaquim, ela é uma dedução do lucro dos bancos. Então, em última análise, o Estado está contribuindo também, porque no momento não é uma contribuição que ele não abate do imposto de renda, né?
Então, uma parte desse valor, 34, 35, mais de 35% desse valor é dinheiro público, né? Porque no momento que o banco tira da sua conta, do seu resultado, e contribui para o fundo, isso está saindo, uma boa parte disso está saindo do tributo que ele vai pagar menor. Né? Isso é O lucro, né? Ele está batendo esse dinheiro, ele está batendo esse valor. O banco, tudo bem, você fala, olha, o dinheiro é do banco, o banco faz o que ele quiser. Bom, isso é uma opinião, e eu acho que enfim, as pessoas pensam, de certa forma, assim, isso não é dinheiro público. Não, mas veja, Joaquim, se esse dinheiro sai do banco, vai para o fundo, e este dinheiro que saiu do banco, ele abate do imposto, né? Isso, uma parte disso é dinheiro público. E mais, tirando 41 bilhões para cobrir esse rombo, daí para mais, como a gente está percebendo aí nas notas da imprensa, né? Esse fundo vai ter que ser recomposto num valor que não vai exigir somente 0,25. Essa contribuição, naturalmente, vai ter que aumentar. E esse aumento vai sair de onde? Uma parte disso vai sair dos tributos. Isso. Agora, veja, outro ponto de vista, que você até me chamou a atenção aqui, agradeço a sua observação, pertinente, sobretudo, né? É que, veja, o Estado, não é porque o dinheiro é privado que ele pode fazer qualquer coisa. Né? Eu não posso, por exemplo, pegar meu dinheiro e incentivar o tráfico de drogas, né? Incentivar o crime. Eu não posso. Meu dinheiro é meu, eu faço o que eu quiser. Não, não é bem assim. Então, embora o dinheiro seja, segundo alguns entendem, privado dos bancos, né? Ele não pode ser usado para... Né? Mas não tem comprovação de que esse dinheiro é irregular. Não, então, então vamos analisar caso a caso. Não é simplesmente pegar o valor em conta de centenas de milhares de pessoas ou milhões de investidores, né? E simplesmente pagar o valor atual, porque este pagamento, Joaquim, ele vai estar legitimando um rendimento que sabidamente foi, né, segundo a imprensa tem noticiado, foi fabricado, né? Teria sido supostamente fabricado, digamos assim, né? Segundo toda a informação. Então, estamos baseando em informações largamente divulgadas pela imprensa, não tem acesso aos documentos, até porque estão correndo em investigação, né? Mas, de cara, a ideia era que o Fundo Garantidor não arque com o valor atual da conta, né? Considerando que este valor atual ele está inchado por um lucro que foi, né, por um juro que foi lastreado em documento aparentemente, supostamente fraudador, né? Fraudado, né? Essa uma tese interessante que vai ser discutida agora no judiciário a partir da ação de vocês. Foi considerada procedente a ação ela já está tramitando? No caso, a gente não pode, enfim, falar muito da ação, mas assim, houve um incidente processual que o juiz teria se declarado incompetente num determinado aspecto da ação. Então, houve esse incidente, mas aí ele corre em outra seara, né? Mas foi só isso. Sim, mas a ação começou, ela está tramitando, é isso? Está tramitando, obviamente. A gente... essa ação, Eu figuro, Joaquim, eu gostaria até de falar, né, nesta exclusiva ação, né, eu figuro como autor e advogado. Por quê? Primeiro que é muito difícil que a pessoa física no país é um instrumento poderosíssimo do brasileiro, né? A ação popular em outros países não tem a mesma possibilidade, a mesma abrangência, né? Todavia, no Brasil, ela é muito pouco usada porque, de certa forma, as pessoas se sentem um pouco oprimidas, enfim, porque você, obviamente, se expõe a um embate que as pessoas aqui no Brasil não têm assim, muita vontade de participar. Né? Eu louvo muito atividades como do Victor Panchorra, porque essa atividade investigativa e a advocacia também, ela não é muito para pessoas, né, que não têm muita coragem. Então, às vezes a gente tem que transpor um pouco o sentimento pessoal em prol da sociedade. Né? Então, nesta ação, eu figuro como autor e advogado,
Então, como advogado, a gente tem um pouco uma certa limitação, até por conta da ordem, de falar um pouco dos aspectos de tramitação e tal, né? Mas, de qualquer jeito, eu estou em São José dos Campos, que eu sei que é onde deu entrada, né? Que é lá que está dando entrada. Vai começar agora, vai ouvir várias pessoas. Vocês têm pedido de liminar? Vocês pedem? Tem um pedido, sim, tem um pedido, né, até porque iminente aí essa tramitação toda aí do FGC, né, tem aí uma certa urgência envolvida, mas ainda está pendente de análise do judiciário e tal, nada ainda ainda foi apreciado, nada foi apreciado ainda pelo judiciário, né? Foi apreciado até um aspecto processual, digamos assim. Uma discordância e tal, mas a gente preferiu não entrar muito nessa discussão e deixar o trâmite correr, né? Maravilha. Temos aqui, olha, um comentário do Macavel Brasil, que ele pergunta da atuação do governador do Distrito Federal no BRB. É algo que precisa ser investigado. Então, por que o BRB ele adquiriu posições ali do Banco Master de 12 bilhões, mais de 12 bilhões, e agora a notícia é de que o Estado teria que, o governo do Distrito Federal teria que capitalizar, fazer um aporte de 4 bilhões para cobrir um suposto rombo. O ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, admitiu no depoimento dele que não conseguiu recuperar 2 bilhões de tudo isso. Então, tem 2 bilhões que estão perdidos, mas essa é aquela operação que o Banco Master adquiriu, ia comprar o Banco Central não autorizou. Aí houve um embate político, vamos dizer assim, muito pesado. Houve, inclusive, a informação que eu já divulguei aqui, de que nos bastidores, né, quando houve aquela ação do Congresso para derrubar as medidas do Haddad, era uma forma de pressionar o governo federal para que pressionasse o Banco Central para que admitisse a venda, autorizasse a venda para o BRB. Tem que ser investigado todos aqueles que estão nessa operação para saber quem é que autorizou a compra de papéis que eram fraudulentos. É isso que diz o Banco Central. Então, respondendo a sua pergunta, tem que, de fato, haver investigação. É isso, né? Eu passo para você para encerrar, então, a nossa live. Agradeço você por estar aqui de novo. Tem pessoas aqui falando que a regra é clara, os bancos jamais pedem, pagamos nós. De alguma maneira, essa conta vai vir, ou seja, para o correntista, inclusive no aumento da forma de spread bancário. Vai haver. Eu acho que o correntista vai acabar, sem dúvida nenhuma, pagando. Mas eu acho que a pressão hoje para que haja punição do Daniel Vorcaro tem muito a ver com os bancos, o interesse dos bancos, porque os bancos, num primeiro momento, acabaram perdendo, né? Porque, na verdade, o banco não gosta de perder, porque tinha lá o fundo, vai ter que usar uma parte desse fundo para ressarcir os correntistas. Passo para você fazer o encerramento, então, Ed, agradecendo mais uma vez por você estar aqui conosco. Obrigado, Joaquim. Só em relação a essa do BRB, é outra situação também, queria só falar rapidamente, porque se foi feita essa compra, né, e se gastou esse dinheiro do BRB, e assim, era um investimento fraudulento, digamos assim, né? Quem autorizou, quem participou disso, também teria que pagar com seus próprios bens. Isso assim o mercado financeiro atua dessa forma. Então, acho que merece uma investigação um pouco mais aprofundada para ver quem tinha poder de decisão e quem foi negligente, porque a negligência com dinheiro público ela tem sempre um custo maior, né? Em relação a essa ação, né, a todo esse assunto, agradeço o convite mais uma vez e deixar claro o seguinte: o interesse é preservar o interesse público, né? Obviamente é uma ação até curiosa. O fundo garantidor, se condenado, vai ser condenado a pagar menos, né? A pagar um valor que não legitime esse rendimento que aparentemente, aí supostamente, aparentemente está se configurando, conforme tudo mostra a imprensa aí, esse rendimento que teria sido supostamente fabricado. Então, mas isso no interesse do bem público, né? Esse é o interesse da coletividade. Então, esse é o interesse. Então, muito obrigado mais uma vez. É uma satisfação falar com o ilustre colega e amigo, né? Eu considero muito você e acompanho bastante. Claro. Boa noite a todos aí, obrigado.
Então, obrigado, Éder. Obrigado a todos, boa noite e até a próxima, Éder. Obrigado. Viu? Um abraço, tchau. Um abraço.